fone. Oi, oi. Estamos começando mais uma live. Oi, Vivi, tudo bem? Tô esperando a doutora Ana Amélia entrar, ela já tá pedindo aqui. Oi, Ana! Oi, como é que tá? Tudo bem? Tô bem, Eu e igual, você? né? Tudo bem? Tentando sobreviver à quarentena, né? Com filho, né, Ana? Ai, meu Deus, tem que trabalhar, mas eu ainda tô aí, né? Trabalhando no hospital e tudo, mas estamos sobrevivendo. Estamos sobrevivendo, é isso aí. E todo mundo vai sobreviver. Vai passar, né? Vai, Esse é o nosso lema. Vai sim, passar. sim. E daí? Ah, mas Vamos obrigada conversar pelo um pouquinho? convite, obrigado mesmo, porque eu adoro falar sobre o tema, adoro vir na internet esclarecer muitas coisas, que eu acho que quando a gente traz a informação aqui na internet, a gente consegue atingir muita gente. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Ah, é um prazer sempre te ter. Seja bem-vinda. Venha quantas vezes quiser. A gente tem um tema, É, trabalha com uma é área uma boa. honra, é uma honra para a gente te ter aqui com a gente, né? Nesse momento que a gente sabe que os médicos estão sendo tão solicitados, estão sendo tão importantes para a gente, né? E Ai, é sempre, a gente sempre tenta encaixar uma brechinha ou outra para pegar uma informação com vocês, até porque a gente está tentando se atualizar como eu falei na live na segunda, no domingo, são informações que chegam novas a todo momento. É sim. uma rotina bem diferente para todo mundo, não é só para quem está na quarentena, não é só para Uhum. quem teve que fechar os seus estabelecimentos. Está sendo tudo novo, inclusive para a área da saúde. E a Sim. gente quis ela muito pela saúde, né? A gente se comprometeu, quando a gente escolheu essa profissão, a gente se compromete a cuidar da saúde das pessoas, então a gente está a postos para isso agora, nesse momento, né? Ai, muito bom. E também a gente vê que as pessoas que não têm coronavírus, como a gente só fala de coronavírus, às vezes, por exemplo, a mãe que está amamentando, a mãe que está com o recém-nascido, acaba que fica meio perdida ali, né? Onde que eu vou, onde que eu vou. Então é importante a gente falar delas um pouquinho também, né? Exatamente. E na verdade, assim, acho que foi até na sexta-feira que eu fui fazer o meu planejamento mensal e eu falei, não, eu preciso tirar essas mães disso, assim, porque o que eu via muito no grupo de mães era só isso, só isso, só isso, e vai chegar um momento em que todo o meu trabalho vai por água abaixo, porque daí o Sim, psicológico fica afetado, tudo, só fala dessas coisas. Não, vamos então promover encontros aí durante a semana trazendo outros assuntos, não necessariamente só sobre a amamentação, não necessariamente só sobre coronavírus. É lógico que a gente vai tocar sempre nesse assunto, porque é um assunto que, uhum. como eu falei ainda há pouco, né? A gente está buscando sempre se atualizar e informação todos os dias novo aí. Não muda muito em relação ao vírus, mas muda em relação ao comportamento e encaminhamento que a gente está fazendo, né? Mas Sim. vamos deixar essa outra parte para a gente falar mais Essa- lá pro finalzinho, porque senão toma um monte de tempo. Sim, coronavírus é um assunto infinito, né? Então, Ana, eu te convidei hoje para vir aqui para a gente conversar um pouquinho sobre, bem na tua área mesmo, né? Já que tu é otorrino, tu cuida das nossas crianças. Eu queria conversar um pouquinho contigo sobre o que as dificuldades de respiração podem atrapalhar aí, né,
a Eu amamentação, acho essa muito legal criança? falar sobre esse tema. É até uma das minhas paixões, assim, porque eu vejo que muita mãe desiste da amamentação, para da amamentação, porque a criança não. E depois você vai ver, ela não conseguiu amamentar porque ela não estava conseguindo respirar. Então, é muito importante assim, a gente atentar para isso. E por isso que eu acho muito legal o trabalho que você está fazendo com as mães, de ir na casa, orientar, acompanhar, porque a gente precisa identificar, às vezes a mãe se culpa muito, né? Não está conseguindo amamentar, então a respiração influencia muito a amamentação, mesmo porque a amamentação ela é basicamente o único esforço físico que o bebê faz, né? Então, se ele não está conseguindo respirar direito, se não está conseguindo ventilar bem os pulmões, tudo, ele vai acabar ficando cansado e não vai conseguir amamentar, porque a respiração é mais importante, né? E ele acaba sendo, então, a mamadeira acaba sendo muito mais fácil para criança que tem algum problema de respiração, tanto nasal, quanto na traqueia, quanto na laringe, e acaba o peito ficando para lá. Ah, não, ele não quis o peito, né? Ah, pô, todas aquelas frases que a gente escuta, mas a hora que a gente vai ver, às vezes eu atendo no consultório, assim, bebês até mais velhos, assim, a gente faz o diagnóstico com 6 meses, 7 meses, que a hora que vê era um problema respiratório que podia ter sido solucionado antes, né? Então, por isso que a E, amamentação é tão importante. A respiração é muito importante, né? e na verdade é um conjunto, né? Eu digo Sim, que quando a gente trabalha com a amamentação, a gente não trabalha só com um aspecto. Quando a gente vai avaliar o bebê, a gente não avalia só o bebê no peito, a gente avalia todo um conjunto de estímulos, um conjunto de situações mesmo, né? E o que eu percebo sim, às vezes é que esse bebê, ele vai ter, isso tem reflexo às vezes até na balança. O bebê às vezes tem sim. um canalzinho lá um pouquinho mais obstruído ou tá com um pouquinho de secreção e a mãe não Sim. consegue perceber porque não é uma coisa fácil de perceber. Então isso acaba Tem também muitas vezes. a. Ai, desculpa te interromper. Pode falar, pode falar. Não, não, não. Tem também a lenda que bebê faz barulho para respirar, bebê não respira bem direito, e vai deixando, né? Vai deixando. E a hora que vê na balança, a criança não está ganhando peso, então vamos entrar com a fórmula, o leite não está sendo suficiente, né? Mas não era bem isso, na verdade, ela não está conseguindo respirar. E assim, respirar com dificuldade gasta energia. Então, às vezes, eu tenho criança que, a hora que a gente vai avaliar no consultório, tá assim, fazendo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, quem está assistindo a live, de ver uma criança com esforço respiratório, gasta muita energia, muita energia. Então, às vezes, a criança, mesmo mamando, mesmo se ela conseguir mamar bem, ela não vai ganhar peso, porque ela gastou toda aquela energia assim, para mamar, né? Ou então para respirar. Então é muito importante a gente fazer esse diagnóstico e não ficar achando assim que o barulhinho é normal. Tem alguns barulhinhos sim que são normais, que o bebê faz, mas tem alguns barulhinhos que a gente tem que prestar muita atenção. Até eu vejo que às vezes, não querendo falar mal, mas muitas vezes passa meio desapercebido no pediatra, porque o barulhinho é tido como normal e a hora que a gente vai ver tem alguma alteração. Para mãe de primeira viagem é muito difícil saber que barulhinho que é normal, que barulhinho que não é normal, porque a criança faz um monte de barulho, né? Então, por isso que é importante Faz um ser monte de profissional. barulho, chora diferente. Elas Ai, geralmente falam assim pra mim: como é que eu vou saber o que é choro de fome, o que é choro de desconforto? vai Não dar uns tem mesmo como mesezinhos já tá saber. De sabendo, né? primeira semana não tem como saber. Mas é bem, a mãe fica tranquila que depois também acaba pegando, né? Qualquer chorinho já sabe o que o filho quer depois, né? É, isso é Mas, verdade. O pessoal que tá aí na live, se puder dar um retorno pra gente, como é que tá o som, se tá bom, se tá ouvindo direitinho. será que eu ponho o fone? Na segunda-feira eu usei o fone e todo mundo falou que ficou bom, mas vou Ficou esperar o melhor? pessoal se manifestar. Mas a gente vamos continuar aqui. Tá. Então, Ana, eu joguei lá nos stories algumas perguntas, tá? Ó, Uhum. eles disseram que tá ótimo, Ah, então tá bom, ai, não que precisa bom. botar o Então eu fone vou pôr o não. fone.
Então, assim, eu joguei, surgiram várias perguntas. Eu selecionei algumas, vamos tentar responder todo mundo, né? Mas e quem tiver aí online pode ir mandando as perguntas que no final a gente vai Tá dar. mais baixo, né? Ah, desculpa, vou pôr o fone, peraí. Tá. Obrigada, Lizzy. Quem tiver online, ao vivo, acho que sim, acho que sim. Melhorou, Lizzy? Melhorou? Então, quem tiver mais dúvidas, vão mandando que no final eu vou rolar ali e vou fazer as perguntas, tá bom? A primeira pergunta que surgiu, e eu acho que eu classificaria como primeira mesmo, para a gente começar, o que a limpeza do nariz do bebê tem a ver com a amamentação? Por que os médicos falam tanto, né? Precisa limpar o nariz pelo menos uma vez no dia. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho aí para o pessoal que está online. Eu achei bem legal que para a gente que trabalha, tem muito pouco tempo que começou a virar moda essa limpeza no nariz, e eu tô achando ótimo, porque faz muita diferença. Nos poupa muito tempo, né? Sim, muito, muito, muito. E faz muita diferença, sim. Primeiro porque o nariz da criança, principalmente do recém-nascido, é muito pequenininho. É normal. Todo bebê tem o nariz muito estreito. A entradinha do nariz é mais estreita do que o normal. Então, qualquer tatuzinho, qualquer obstrução ali, às vezes uma melequinha daquela bem pequenininha já vai obstruir. Então, vai dificultar ela respirar. Então, se o bebê tá mamando com a boca ali toda ocupada e o nariz está trancado, vai ser aquela dificuldade, ele vai estar sempre brigando. Se na hora que ele for mamar, o nariz estiver passando bem o ar, estiver limpinho, sem tatu, sem secreção, ele vai mamar melhor. Além do nariz ser muito mais estreito do que nas crianças maiores, e qualquer tatuzinho obstruir, o bebê, ele é muito reativo, que a gente chama. Então, a gente costuma falar que algumas crianças têm até um tipo de rinite, que a gente chama rinite do lactente, que poucas pessoas conhecem, mas o que é? Não é que ele vai ter uma rinite para sempre. O que é? Qualquer estímulo, uma poeirinha do ambiente, um pelinho do ursinho de pelúcia, um perfume mais forte que a mãe passa, vai fazer o nariz dele inchar, edemaciar e obstruir. Então, essa rinite do lactente atrapalha muito a amamentação. Então, ele precisa estar com o narizinho muito liberado para ele conseguir ficar com a boca ali ocupada, né? Ele não precisar de usar a boca para respirar. Por isso que a gente adora a lavagem nasal. Isso mesmo. É um canal muito estreitinho, né? Até para o adulto, às vezes, já é. Então, nem todo mundo tem rinite, né? Na verdade, assim, que tenha sintomas de rinite. Mas quando a gente está um pouquinho congestionado, a gente já tem mais aquela dificuldade. Até quando a gente caminha, a gente vai fazer um exercício físico que está um pouquinho obstruído, a gente já sente um cansaço maior. Agora, vocês imaginam quando um bebê vem para o peito, que é como se ele estivesse fazendo um exercício de alta intensidade. Olha o esforço que ele faz com aquele canalzinho um pouquinho mais fechado ainda. Ou se tiver uma melequinha. Uma vez uma mãe me chamou para fazer, dizendo que o bebê estava brigando com o peito, que estava com dificuldade. Eu cheguei na casa, foi a primeira coisa que eu fiz, foi olhar o nariz e liberou. Ela disse, não acredito. Eu disse, nem eu. Porque tinha uma melequinha ali, eu só tirei, assim, não acredito, assim, eu também não acredito. Tranquilo, né? Tranquilamente, tipo, acabou os problemas. O problema era um tatuzinho que tava ali mesmo, né, que acabou obstruindo o E bebê canal. faz muito tatuzinho mesmo, sabe? Ele tá adaptando, o nariz dele tá adaptando o ambiente externo, então ele reage a tudo, produz muito tatu e fica presinho ali. Por isso que a gente gosta tanto da lavagem nasal, né? Então, tem até maternidade que já sai ensinando a fazer lavagem desde a maternidade. Então... hoje em dia na maternidade eles não fazem mais a aspiração, né? Isso. Tu sente muita diferença na época que faziam para agora? Não, porque eu acho que hoje em dia, igual eu te falei, hoje em dia, graças a Deus, as mães estão bem adeptas à lavagem, então tem funcionado bem. A segunda pergunta era, depois que o bebê mama, se por um acaso ele regurgitar, se precisa ser lavado com soro.
se regurgitar e sair pelo nariz, eu acredito. Se sair pelo nariz, deve ser isso, né? Assim, não, se ele vomitar, bebê regurgita, né? Bebê regurgita, assim, só regurgitar não é um grande problema para o bebê. Então, se só regurgitar, não tem problema. Agora, se sair o leite pelo nariz, é bem legal a mãe lavar, porque vai tirar aquele leite. Então, igual eu falei, tudo que vai entrar ali dentro do nariz e vai irritar o nariz da criança, pode fazer o nariz inchar. E a criança, se o nosso nariz incha da criança, bebezinho, incha muito mais porque ele ainda está lidando com aquilo novo. Então, se cair leite no nariz, é legal se lavar, pode lavar. Mas a gente recomenda, eu pelo menos, sempre que passo numa consulta bebê, a gente recomenda lavar sempre, sabe? Até o bebê que está com mais dificuldade de amamentar, toda mamada, eu acho que vale a pena, até para ter uma rotina de lavagem, lavar antes da mamada, sabe? Para já começar a mamar com o nariz bem liberado, para a criança começar a já se acostumar com a lavagem nasal, que vocês vão ver que depois que o filho entra na escola, começa a ficar doente, salva muita gente. Então, as crianças acabam gostando. Então, se já começar com isso desde cedo, vai ser bem bom. Então, eu recomendo lavar sempre antes da mamada, né? E se por acaso tiver necessidade, se tiver uma obstrução, ou se regurgitar o leite pelo nariz, ou se está sentindo que está mais trancadinho, pode lavar sim. A gente sabe que a lavagem nasal, se ela é feita com soro fisiológico 0,9, né, que é aquele sorinho que vem no flaconete, naquele flaconetezinho ou no soro grande, ela pode ser feita, não tem contraindicação. De preferência, soro fisiológico mesmo, né, que é 0,9. Tem vários dispositivos, né? Eu até recebi uma pergunta aqui no Instagram também perguntando o que deve usar. Se usa spray, se usa jato contínuo, se usa seringa, se usa conta-gotas. Porque hoje em dia no mercado tem muito dispositivo para lavar o nariz, né? Então, assim, não existe um consenso. Tem algumas coisas na medicina que também um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Mas, assim, o bebê, o que o soro faz? O ideal é que ele seja uma pressão um pouquinho maior para ela conseguir, além de limpar a cavidade nasal, dela atingir aqui os seios da face. Então, por isso, nas crianças maiores, sem dúvida nenhuma, soro com seringa. O melhor. Se você for me perguntar qual que é o melhor. Porque quando você faz um jato de pressão, ele consegue limpar todos os seios nasais e depois, às vezes, sai pela outra narina ou às vezes a criança engole. Agora, tem uma duvidazinha no bebê muito pequenininho, se você usar a seringa de muita alta pressão, pode machucar o ouvido. Então, até pode, tá? Então, assim... Mas tem que ter muita pressão. Nem, assim, mais ou menos até. 1 ml, 3 ml, assim, não tem tanto problema, tá? Mas é importante... É a quantidade, né? É a quantidade. Se for muito, assim... Então, em bebê, se você estiver conseguindo limpar com conta-gotas, com o sprayzinho, com o jato contínuo, que é aqueles maiorzinhos que vem, tudo bem. Mas a seringa funciona um pouquinho melhor. Então, Tá. mas é controverso, você vai se adaptar melhor, né? Uma vez eu fiz um curso com acho que foi um pediatra, acho que tinha um pediatra, um odonto e um otorrino. E eu lembro que na época eles discutiram muito em relação à quantidade que o spray dá. Então, o pediatra falava, né, que para conseguir 1 ml ali da seringa, ele precisava de 5 ou 6 jatos para conseguir essa quantidade, que é o que a gente precisa para lavar o nariz. E mesmo assim, espaçado. E mesmo assim, espaçado, né? Porque quando você faz um jato só com a seringa, vai de uma vez. Se você faz 6 jatos, assim, ele talvez não chega, não. Então, assim, a gente já... O consenso que tem, assim, tirando o bebê, tá? O melhor é seringa mesmo. Então, em adultos, até vocês vão assustar. Em adultos, tem caso de sinusite crônica que é 60 ml. É uma seringa enorme que tem, assim, ou então tem uns dispositivos que a gente compra pela internet. 60 ml de pressão. Então, no bebê, que não pode ser muito mesmo, por causa da tuba auditiva, que é o canalzinho que comunica o nariz com o ouvido, né? Mas, assim, a gente já fizemos várias revisões de literatura, olhamos referência, assim, não tem um consenso mundial
qual que é o melhor, mas que se sabe que os dispositivos de alta pressão, né, seringa ou sinus médio, não sei se você já viu um potezinho que você compra pela internet, ele tem uma Sim. pressão mais alta, é bem bom. Então, esse sim, é mais alto. Mas assim, se a criança tá bem, a criança não tem uma rinorreia, o nariz não tá escorrendo, o nariz não tá super trancado, eu não vejo por que também você usar o spray, o jato contínuo, conta-gotas, ele serve bem. As mães, elas têm muito medo de fazer com a seringa, né? Ai, travou. Vamos ver se vai voltar aqui. Deixa eu ver se é a minha... Vocês estão me vendo? Ou é só da Ana? Voltou? Voltou. Ah, tá. Tem muitas mães que têm medo de fazer com a seringa. Às vezes, na minha orientação ali, quando eu explico, quando eu falo, e às vezes até elas falam, eu acho que eu não vou ter coragem de fazer, não. Daí eu pego, faço, demonstro para elas como faz. É muito legal. E elas se sentem um pouco mais seguras, outras dizem, não, acho que não vai rolar, eu vou ficar no... Porque elas têm medo de afogar, elas têm medo de... Acham estranho que sai na outra narina. É muito, assim, a questão de afogar, a mãe pode ficar... O importante é a mãe ficar bem tranquila. Você vai ver que quando seu filho ficar maior, se você fizer, muitas crianças maiores pedem a seringa. Pedem. Mãe, deixa eu fazer. Vocês vão ver. Eu tenho muito paciente que pede para a mãe para fazer, porque o alívio é muito grande. O risco de afogar existe se a criança está dormindo, né? Então, que ela não vai engolir. Se você está com a criança acordada, sentada, bem ativa, não tem risco nenhum de afogar, porque a criança vai tossir, a criança vai engolir, a criança saudável não tem risco mesmo, sabe? E é muito importante. Outra coisa que é ruim também, que eu vejo que as mães fazem, às vezes elas vão com a seringa bem devagarzinho, assim, é ruim. Não sei se você já pulou na piscina aqui. Faz o jato só, porque quando vai devagarzinho, dá aquela sensação de afogar. Já entrou na piscina que entra a água no nariz? Essa sensação ruim quando você faz devagarzinho. Quando você faz rápido, o alívio é maior, porque entra e sai, entendeu? Então, geralmente é bem tranquilo. Por isso que tem tanto vídeo na internet, né? Vocês verem aqui no meu Instagram, tem um vídeo, né, do meu filho fazendo. Ele adora. Eu testei todos e eles os fazem dispositivos. mesmo. Eles gostam. Eles e gostam. O bebê também é bom. Ana, em crianças com alguma patologia neurológica, tu não orienta? Ou com uso de tráqueo? Não, eu acho assim, se a criança tem a deglutição boa, se ela não tem assim, um risco grande de aspiração, não tem problema. Eu recomendo fazer, pode fazer sim. É só a criança realmente que é mais comatosa, não tem deglutição, tem risco de aspirar. Eu não vejo porque uma criança com tráqueo, por exemplo, não fazer. Mas é porque a criança com tráqueo não usa o nariz, acaba que não precisa muito, né? A criança com tráqueo... às vezes, quando volta a dieta, acaba voltando para aqui. E daí, às vezes, dá aquela sensação, né? Não, e daí, pode fazer. Algumas mães usam um aspirador mesmo no nariz, ou daí um outro dia me perguntou, posso passar um sorinho? Pode. Se não for uma criança, assim, se for uma criança que tem um pescocinho mais firme, se ela engole, não tem problema nenhum. O risco de aspiração com soro, gente, é zero, pode fazer. Sem medo, né? Sem medo. Até eu estava agora no congresso no Simpósio Internacional de Vias Aéreas, né? Tem alguns casos de sinusite que são bem difíceis de tratar em criança, sinusite crônica, sinusite grave. Tem paciente com fibrose cística, que tem uma sinusite mais grave. Então, o tratamento não é nem antibiótico. O tratamento atual é soro, em alta pressão, em frequência. Olha para vocês verem. Uma sinusite, bastante soro. Uma sinusite com pus, com bactéria, criança infectada, criança com doença, melhora com soro. Se a mãe fizer muitas vezes e... Assim, tô falando casos de sinusite, tá, gente? Também não é para ficar o dia inteiro fazendo, mas você vê que o soro faz muito bem, né? Defensora do soro. Eu tô rindo, adoro sorinho. Soro. O soro deve ser mantido na geladeira, né? Depois de aberto. E quebrado o gelo antes de fazer, né? Eu recomendo usar um sorinho pequeno, sabe? Não comprar aqueles grandões.
Você pode, se você quiser comprar aquele grandão para ficar mais fácil. Eu acho um transtorno danado colocar na geladeira, depois tirar, depois... Não sei, eu acho mais seguro você comprar ou aqueles flaconetezinhos pequenos, que vem de uma dose só, ou vem uns de 100 ml, sabe? Que aí você pode deixar 1, 2 dias fora da geladeira, eu não vejo problema, assim. Mas deixar semanas, assim, realmente pode contaminar. Na verdade, eu tô só reforçando isso porque muitas mães não sabem que o soro deve ser guardado na geladeira. Então, Uhum. é informativo, né? Deixar aí na Isso. geladeira. É, Aqui tem uma pergunta em relação à rinite. A mãe perguntou se o bebê que tem rinite, se o bebê pode ter rinite e se essa rinite pode ser proveniente dos pais terem, né? Sim. De uma carga genética. Sim. A rinite vai se desenvolver ao longo da vida. Com 4 anos já vai estar um pouco mais definido se ele vai ter rinite ou não. A carga genética ajuda muito, mas já tem vários estudos também comprovando que o ambiente ajuda muito. Às vezes, mesmo uma criança que tem uma genética horrível, o pai e a mãe super rinite, se ele for criado num ambiente com menos ácaro, menos poeira, menos perfume, mais ar livre, ele vai ter menos rinite. Então, tem uma carga genética sim. A rinite do bebê, igual eu falei, ela é um pouco diferente. Ela quase muitos bebês têm, ou porque, igual eu te falei, o sistema imunológico deles, o sistema de defesa está sendo formado. Então, não precisa muito para ele desenvolver um nariz trancado, gripe, espirro. E outra causa de rinite também em crianças é por vírus. Então, o vírus, a criança está ali na creche, tem criança que entra muito cedinho na creche, né? Então, tá ali sempre em contato com o vírus estimula a ter. Aquela criança fica sempre com aquele catarro no nariz, que não é sinusite, não é gripe, não é nada, tá sempre com o nariz escorrendo. Esse é um tipo de rinite que a gente chama de rinite viral. A rinite mesmo, a rinite alérgica, herdada dos pais, a gente só vai conseguir definir mais ou menos com 3, 4 anos, que aí já vai estar com o sistema imunológico definido. Então, se você tem rinite, seu marido tem rinite, cuida muito do ambiente. Eu sou bem chata do ambiente, de não deixar muito bichinho de pelúcia, não deixar tapete, cortina, evitar de deixar assim, a criança muito presa dentro de casa, fazer mais atividade ao ar livre. Isso já está comprovado que evita alguns casos de desenvolver uma rinite mais severa. Assim. Certo, obrigada pela resposta tão completa. Falo pra caramba, né? Ô, Ana, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as laringomalácias. Porque é comum na minha prática, até porque eu sou fonoaudióloga e acabo trabalhando com amamentação e eu acabo observando muito. Então, tem bebês que é bem, bem perceptível, que a gente chega na casa, a gente vê bem as características, até a própria família fala, né? Olha, eu escuto, às vezes, ele fazer um barulhinho, a gente coloca no peito, é bem característico. Porém, tem aquelas crianças que tu não percebe tão fácil, desenvolve depois, assim, lá perto dos 10, 15 dias, e é um ronquinho só. Tem diferença? São vários tipos de laringomalácia? Eu queria que tu explicasse um pouquinho, até porque eu sei que tem mães aí que tem crianças com laringo e ficam, né? Às vezes me perguntam se não tem o que fazer. Não tem que esperar um pouquinho. Calma, que ainda tem algumas coisinhas. Olha só, a laringomalácia achei bom você falar, porque há pouco tempo o pessoal deixava meio de lado, deixa, é laringomalácia. Mas a laringomalácia influencia muito, muito na amamentação. Às vezes eu pego o bebê com laringomalácia que não consegue nem usar mamadeira, usando sonda por causa da laringomalácia. Mas às vezes, se a gente tratar a laringomalácia, a criança amamenta e tem vida normal. Na verdade, o que é a laringomalácia, tá? Gente, a laringomalácia, assim, a gente tem uma passagem de ar, então o ar entra pelo nariz, passa pela garganta e passa aqui pela laringe, pela traqueia para ir para o pulmão. A laringe de algumas crianças, ela é um pouco mais molinha. Então, quando ela respira, principalmente quando entra o ar, ela faz um barulhinho para respirar, que faz assim, o povo tira sarro, mas eu vou tentar imitar, para vocês se identificarem. Faz um barulhinho bem agudo e geralmente assim.
pode afundar aqui, pode afundar aqui. É diferente Parece daquele... um gatinho descendo de ré, assim. E diferente daquele ronquinho do nariz, que quando é só do nariz, a criança fala tipo um porquinho, né? Uhum. Esse do nariz, assim, não altera tanto a amamentação, mas altera. Mas a laringomalácia altera muito a amamentação. Por que você está falando que a maioria das vezes só vai aparecer depois dos 15 dias? Às vezes a criança nasce super bem, não tem barulho nenhum, não tem nem laringomalácia. Só quando ela começa a amamentar, pode acontecer um refluxo. Pode ir voltando um pouquinho de leite, não o refluxo, aquele que vomita, o refluxo que volta um pouquinho de leite aqui para a laringe. Essa é a teoria mais aceita, tá? É um pouquinho complexo, vou tentar explicar, tá? Então, quando vai cair no leite aqui na laringe, na garganta da criança, ela vai ficando mais molinha, mais inchada. E aí, quando tem 15 dias que ela já mamou um pouquinho mais, começa a vir esse barulho da laringomalácia, que vai piorando ao longo dos meses. Mas, eu tô falando, né? Mas eu vou falar isso um pouquinho. Pode falar, é pra isso mesmo. Ai, gente, a laringomalácia, então, esse barulhinho, e depois que a criança vai crescendo, ele vai melhorando realmente sozinho. Só que eu tenho um porém. Antigamente o pessoal achava, laringomalácia é uma coisa tranquila, a criança faz barulho, vai melhorar, não precisa fazer nada. Mas não, gente. Hoje em dia a gente tem que fazer alguma coisa. Porque quando a gente vai pôr aquela criança, pelo menos nem que seja de postura, de mudar algumas formas de posicionar a criança, alguns casos tem que usar remédio, alguns casos tem até que fazer cirurgia. Então a gente tem que pesar, principalmente, se a criança está ganhando peso, né? Porque às vezes a criança tem tanta dificuldade para respirar, igual eu falei no começo, que ela gasta muita energia, ela não consegue mamar e ela não ganha peso. Então, esse é o tipo da laringomalácia que precisa de tratar, né? Então, tem que avaliar com o médico, com o otorrino, se precisa ou não de tratar. E se ela fica com muita falta de ar, se ela fica roxinha. Então, se tá fazendo esse barulhinho mais agudo, tem que avaliar, pelo menos. Olha, eu tenho milhões de pacientes que têm barulhinho para respirar e que estão felizes na vida aí, não tem nada. Continuam fazendo barulhinho e tranquilo, mas eu tenho também milhões de pacientes que têm laringomalácia que precisam de um tratamento, né? Que às vezes larga o peito porque não consegue mamar, ou então não ganha peso. E essa fase do desenvolvimento da criança, né, nos primeiros meses, é muito importante. Então, eu não acho que a gente pode esperar assim, passar a laringomalácia, né? A gente tem que tratar, acompanhar. Geralmente a gente acompanha até de 15 em 15 dias até ela ganhar um pouquinho melhorar um pouquinho mais, sabe? Então, é um barulho bem agudo. É bom ficar de olho, porque como é uma coisa muito nova, nem todo mundo conhece, nem todo pediatra conhece. Então, vai na Ju que ela vai encaminhar. Eu tô atendendo um caso em que ele tem muita dificuldade de aceitar deitar. Sim. Então, quando a gente deita a criança, mesmo com a elevação do antirrefluxo, ele não aceita, assim. Então, os pais estão tendo que ter um fôlego aí sobressalente, porque ele só aceita ficar na vertical. Mas é um mecanismo de defesa dele, sabe? E eu acho que por isso que é importante avaliar com o médico, sabe? Porque se você deitar uma criança com laringomalácia, o bebê é que está sendo mais esperto aí, porque ele vai obstruir a passagem de ar, porque a laringe vai fechar, vai colabar. Então ele quer ficar assim para ele respirar. E tem bebês até que ficam assim, ó. Eles às vezes acham que é torcicolo, mas não, ele tá assim para respirar. Esse tem a cabecinha mais pro ladinho. Tem uma questão de posicionamento ali, que a gente olhou nas ultrassons, realmente ele estava posicionado, mas ele tem uma dificuldade muito grande. Tem uma mãe que outro dia me mandou uma foto, eu acho que ela tá até online aqui, dele dormindo, ela me perguntou assim, será que é porque ele tá com laringomalácia? Então eu já vou guardar essa pergunta para perguntar pra Ana ao vivo. Geralmente eles ficam com a cabeça assim, né? Pra abrir espaço. Então ele tava assim, parecia um S, né? E ele faz barulho também? Ele faz o barulho? Ele faz o barulho, mas não é esse barulho. Não é esse. É um barulho, um ronquinho bem discreto, mas assim, muito discreto mesmo.
Então, isso que eu falo, a Esse eu gente já tem que te olhar um encaminhei. combo. Ai, que bom. A gente tem que avaliar tudo em conjunto, sabe? Igual eu falei, só o barulho, só a posição, é muito pouco para a gente dizer. O que, que a gente tem que dizer mesmo? Então, se a criança está com dificuldade para respirar, não está com dificuldade para mamar, está com dificuldade de ganhar peso, está todo dia naquela luta, chorando muito. Então, esse é o que precisa de avaliar. E Então, muitas por isso que... vezes os pais acham que é fome, né? Ah, mas Sim, eu já dei 60 ml e daí vai, e dá dá mais mais. 90. Daí só vai crescendo aquele volume quando tu vê, meu, não. E pior a laringomalácia, né? Ah, tem um aqui que tá dizendo Porque. que o Ah, bebê tá. faz o mesmo som que eu fiz. Sempre tá melhor que eu. Ai, que É, legal. tem que avaliar. O ideal é sempre avaliar Uhum. em conjunto, né? Eu gosto sempre de Sim, trabalhar muito com a equipe multidisciplinar. Avaliar e acompanhar, né? Porque não é só é. avaliar e fazer diagnóstico e abandonar. Então, Exatamente. Acompanhar o peso, principalmente, né? A dificuldade de amamentar. Nossa, quantas crianças começam a tratar? Às vezes a criança com laringomalácia começa com sintoma parecido com o de refluxo, né? Que começa a se jogar para trás, começa não que na hora que começa a mamar todo feliz com fome, começa a ter um pouquinho de dor. Porque assim, laringomalácia anda muito de mãos dadas com refluxo, porque a teoria mais aceita atualmente é que o refluxo que vai caindo ali na laringe, até aquele refluxo oculto que vai fazendo a laringe ficar molinha. Então, essa é a tá. teoria mais aceita. Essa mãe que me falou que o bebê faz o barulhinho, a Daiane, ela falou que, perguntando o que poderia ser, eu acho que talvez ela não tenha pego. A gente está falando sobre a patologia laringomalácia, que é uma formaçãozinha ainda não completa da laringo. Me corrige, Da Ana, se eu estiver laringe, errada. né? Da laringe, então, quando a passagem do ar acontece ali, às vezes acaba colabando e às vezes acaba dificultando mesmo a respiração e a deglutição. Então, precisa de uma avaliação. Sugiro que se teu bebê tenha essa dificuldade para nos Isso. procurar, ou eu ou a Ana, para a gente poder dar uma avaliada. Sim. A Má está perguntando quais os outros motivos poderiam ter esse som, Então, ser desse tem vários som. tipos. Então, tem vários tipos de som também. Então, eu vou contar um outro caso também, que como o pessoal acha que a laringomalácia é benigno e vai melhorar, tudo agora virou também laringomalácia, sabe? Então, a gente só consegue mesmo ter um diagnóstico de certeza olhando. E às vezes o exame parece assim desconfortável para a mãe. Assim, a gente olha casos que tem indicação, tá? Não vou ficar olhando qualquer barulhinho. Mas quando tá com perda de peso, com dificuldade de amamentar, tem que ter um diagnóstico. Porque eu peguei esses dias uma criança de 6 meses, super desnutrida, muito, 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 muito magra, e fazia esse barulhinho e estava tratando como laringomalácia. Só que eu fui fazer o exame, que é um que a gente faz, se chama nasofibroscopia, para diagnosticar, e não era uma laringomalácia, ela tinha um cisto congênito ali na língua, que obstruía. Então, mesma coisa, quando ele deitava, ele não conseguia respirar, Fechava. e quando ele fechava, quando ele mamava, ele não conseguia respirar, e daí ele não conseguia mamar, entendeu? Então, tem várias outras causas. A mais comum, disparado, é a laringomalácia. Então, a segunda causa de barulhinho chama paralisia de prega vocal. Gente, é bem raro, tá? É bem raro mesmo, pode acontecer, mas principalmente se a criança fica mais rouquinha. E a terceira causa é a estenose subglótica, que isso é outra patologia, mas também é bem difícil de acontecer. Eu peguei um Geralmente... bebê o ano Você passado. pegou? Ah, Peguei. sim, eu pego hoje, você e eu pegando, né? Porque... Eu tô falando assim, Tudo que é raro acaba caindo comigo. Vamos parar raio. É porque você resolve, né? Sei lá, sempre que resolve o que Deus quer mandar. Não, mas é porque... Tem uns casos que a gente fica quebrando a cabeça, e daí tu não quer acreditar que são essas patologias Essas que mais tu praticamente graves, vê, e praticamente tu vê só em livro, assim, né? Não é uma coisa que tipo, chega no teu consultório. Assim, Até pra ti deve chegar mais do que pra pra mim mim. pra mim chega porque Mas todo mundo manda pra mim, né? Mas é é muito que nem raro. É que nem fenômeno de Renault. Todo curso que eu vou de amamentação, de atualização, eles falam do fenômeno, mas é super raro. Cara, não é raro pra mim. Pelo menos três mães por mês eu atendo com um fenômeno de Renault. Então, tipo, pra mim não é raro. Então, né? Então,
Aham. Pois é, amanhã eu vou operar duas estenoses, então não é raro a estenose subglótica, né? Principalmente tem hoje em dia, tem criança que nasce muito, muito prematura, né? Hoje em dia, por exemplo, esse que eu vou operar amanhã nasceu com 25 semanas, é muito novo, e tem que ficar muito tempo entubado, não sei, com aquele aparelhinho para respirar. Isso causa uma lesão nas vias aéreas, na respiração da criança, e causa essa lesão chamada estenose subglótica. Então, é uma outra causa. Mas, assim, eu tô falando que é raro porque a grande maioria desses pacientes que têm essas outras alterações mais graves tem sintomas mais graves também. Geralmente não é só o barulhinho, entendeu? A laringomalácia, sim, pode ser só o barulhinho para respirar, mas essas outras mais graves têm outros sintomas, sabe? Não ganham não ganham peso, não respiram bem, ficam roxa, criança que engasga muito, né? Então, não é para ficar muito preocupada. Mês passado eu peguei um que fazia muita apneia. Muita apneia. E aí daí... ele teve um diagnóstico? Eu encaminhei para o otorrino, mas não tive devolutiva. E assim, o cansaço, eu sempre falo para os pais, assim, cansar para mamar é normal até um certo ponto. Mas cansar demais, eu uso muito, né, o oxímetro, então daí eu acabo cansar demais. A gente tem que sempre observar muito esse bebê, né? Sim, não é simplesmente. Não é. A gente tem que olhar muito, olhar. A Má tá perguntando se a laringomalácia pode não necessitar de um tratamento. Sim, sim. Mas a grande maioria não precisa de um tratamento, que eu falo, medicamentoso, com remédio e cirurgia. Acaba, igual eu falei, como eu sou um para-raio, na verdade, eu sou a única que faz cirurgia, né? Eu acabo operando bastante, mas é muito raro precisar de cirurgia. Mas assim, se tem uma criança com laringomalácia, é importante pelo menos tratar como que você vai posicionar essa criança, né? Então a gente fala para não deitar completamente, sempre inclinar um pouquinho o colchão do berço, né? Ou do lugar que ele vai dormir, não deixar a criança muito deitada. Por quê? Então é um tratamento do refluxo, né? Vai voltar leite e vai cair na laringe. Outra coisa, não trocar fralda logo depois de mamar. Se você trocar a fralda logo depois de mamar, vai voltar leite ali para a laringe. Então, esse é o tratamento que, assim, uns 80% das laringomalácias melhoram só de se fazer isso. Não deitar completamente a criança, não trocar fralda depois de mamar. Essa parte chata de você ficar 20 a 30 minutos com a criança em pé depois de mamar, para o leite descer bem também, não voltar. Dói um pouquinho o braço, mas faz muita, muita diferença, sabe? Não deixar a criança assim, porque ela vai ter refluxo, vai cair leite na laringe e vai piorar a laringomalácia. Então, até na hora de amamentar, né, Ana? A gente não posicionar ele tão deitado, Então, assim, às vezes a gente posiciona ele ou numa outra posição que ele fique mais sentadinho, ou a posição de cavalinho, mas a de cavalinho, quando eles são muito bebezinhos, é difícil. Então, a gente precisa sempre estruturar eles mais sentadinhos. Não precisa, pode fazer a tradicional? Pode, mas deixa o corpo dele mais para baixo. Então, isso serve para o refluxo também, né? Então... porque 90% das crianças com laringomalácia têm refluxo. Então, casadinho. É o mesmo tratamento. Então pode ficar assim, igual, não sei se você falou que seu filho faz o barulhinho, mas olha, se ele faz o barulhinho, tá ganhando peso, tá mamando bem, tá indo bem, tá felizinho, não tem que ficar desesperada, assim, mas eu acho que só cuidar dessas posturas, né? E geralmente passa com quantos, esses casos que não precisa entrar com medicação, não precisa ser cirúrgico, melhora mais ou menos... de 6 a 7 meses e tem caso que precisa até os 2 anos. Mas é raro chegar até os 2 anos. Geralmente, assim, à medida que o pescoço vai ficando mais fininho, a criança começa a comer outros alimentos, né? Então, vai começando a endurecer aqui também, né? Vai desenvolvendo mais a cartilagem da laringe, a cartilagem do esôfago, né? Que é onde passa o leite, tende a melhorar sozinho. Mas por isso que eu tô assim, sempre batendo uma tecla. Não é porque vai melhorar sozinho que não tem que avaliar. Porque alguns casos melhoram sozinho, não precisa fazer nada, mas outros casos precisa pelo menos de acompanhar, né? E é bom ter esse acompanhamento com o mesmo médico, né? Sim. Porque às vezes tu olha lá,
tem um bebê lá com 1 mês, com 2 meses é diferente, com 3 meses é diferente, e tu vai acompanhando essa evolução. Porque Eu às vezes gosto as de mães acompanhar de vão 15 em no 15 primeiro dias. mês. Porque às vezes eu sinto isso, assim, sabe? Como eu tô do outro lado, eu sinto muito isso. Às vezes elas vão, não, mas ela disse que tá tudo bem, só acompanhar. E daí, de repente, Sim, elas param de acompanhar. E é tão sim. importante esse acompanhamento para que a gente possa dar sequência, né? Pois é. E registrar essa evolução. Eu não É sei se muito você legal. Ou sabe, mas seja, nós eu acho. profissionais de saúde, a gente registra tudo. Por isso que a nossa A letra gente é anota. feia. Tem gente que é feia. Não sei se eu acho muito legal mesmo. Às vezes eu vejo muita mãe também pipocando, né? Mas é claro que no começo também, às vezes, tem dificuldade de identificar com um ou outro pediatra, né? Então, é muito legal ser o mesmo pediatra. Por isso que é legal você escolher seu pediatra já na gravidez, sabe? Para quando ter aquela consulta pré-natal com o pediatra, para você se identificar com o pediatra já e ficar com aquele ali, sabe? Então é bem legal acompanhar com o mesmo profissional que vai pesar na mesma balança também, né? Isso principalmente. Eu sou meio cri-cri com essa questão de pesar na mesma balança, porque às vezes a média cai um pouco e é por conta disso. A Gabi tá falando que o Theo tá fazendo tratamento contigo e tá super bem, Que melhorou bom! muito. Tudo bem, Gabi? A Rita é de São Paulo, minha prof querida. Falou também da posição vertical que melhora para amamentar. Oi, tá aqui também. Minha filha já tem 1 aninho e ainda mama muito no peito. Deve ser muito. Nos primeiros 3 meses passei um sufoco por conta do refluxo que ela tinha muito. Quero falar um pouquinho sobre refluxo? Não tá Sim. O refluxo é outra causa que atrapalha muito a alimentação, né? Assim, e como a laringe de algumas crianças é molinha, o esôfago, que é o canal que leva o leite até o estômago, também às vezes é meio molinho. Aliás, se a gente for ver todos os bebês, a gente chama de esfíncter, que é aquele que fecha o esôfago na hora que o leite passa, ele é meio molinho. Então, quase toda criança vai voltar um pouquinho de leite, porque ele não fecha totalmente ainda quando ele é muito bebezinho. Então, mas muitas vezes esse leite que volta ali não causa nada, sabe? Então, aquela criança que a gente chama até em inglês de happy splitters, né? Happy splitters, é aquele vomitador feliz. Ele vomita, dá aquele leite azedinho, tudo bem. Tá tudo bem. A casa tá toda azeda, aquele cheiro, né? E ele tá ali bem? Bem felizão, né? Mas tem outras crianças que quando vai voltando muito ácido ali, dando esse refluxo do leite e do ácido do estômago, dói e machuca o esôfago. Então você deve pegar muito, né? A hora a criança pega no peito, começa a mamar bem, com bastante fome, o leite começa a cair ali, dói. Aí ele chora. E daí ele para. E aí chora, se joga para trás, fica mais bravo, e aí ele tenta de novo, porque ele tá com fome, mas tá doendo. Então, o refluxo é uma das causas importantes de a gente diagnosticar, né? Então, a mesma coisa, nem sempre precisa de remédio, nem sempre precisa de tratamento, principalmente aquele bebê que está vomitando e não está sentindo nada, mas aquele bebê que está com dificuldade de mamar, não está ganhando peso, está chorando muito, tem que avaliar. Sim, e às vezes até a gente consegue melhorar aí 40%, 50% do refluxo só em posicionamento na hora da mamada. Isso, na hora da mamada, né? Na hora da mamada. O Douglas está perguntando se a pagiocefalia pode ser um fator de risco para o refluxo. Pode assim, depende do posicionamento, né? Depende do posicionamento, mas tá com quantos meses, sabe? Não colocou, né? Não, eu acho, ele é fisioterapeuta. Tá. Não Aí, é bebê específico. Não é o bebê. Não, ele deve ter... Se tem problema neurológico, sim, porque vai ter uma dificuldade no motora, né? Tanto do esfíncter, tanto do esôfago, mas não é 100% das crianças que vai ter, né? Mas se tiver um déficit neurológico, sim. Entendi.
Bom, deixa eu ver o que a gente já respondeu aqui. Uma fumaça, deixa eu ver aqui. A gente já, na verdade, a gente já até respondeu. Meu bebê tem refluxo e tem dificuldade de ganhar peso. Pode ter uma coisa a ver com a outra, sim. Né? Sim, esse acabou aí, de falar. então, gente, eu só quero falar mais uma vez, né, que eu sou bem chata, mas se tá com dificuldade de ganhar peso, tem que ir no pediatra incessantemente, porque essa fase de bebezinho é muito importante que eles ganhem peso bem, que é uma fase que está desenvolvendo tudo, desenvolvendo neurônio, desenvolvendo músculo, então precisa estar bem, sabe? Então, se não tá ganhando peso, tem que descobrir a causa. Pode ser só o refluxo, sim. Sim, e na verdade, às vezes não é só com o pediatra, né? O acompanhamento com o pediatra é obrigatório. Mas se a gente que trabalha com eles acaba fazendo algum encaminhamento, é necessário, por isso que é bom, assim, né? Por isso que eu acho excelente acompanhar. A gente, graças a Deus que tem agora especialista em amamentação, porque assim, a gente na consulta, a gente fica poucos minutos com a criança ali. E são poucas vezes que a gente vê. A consultora da amamentação tá ali, tá no ambiente da criança, tá na casa da criança, conversa, percebe outras coisas, né? Tá ali, acompanha bem de perto, então precisa dar uma avaliação assim bem detalhada. Você acompanha muito mais tempo do que o médico, então é bem importante estar com dificuldade de ganhar peso. Eu não estou puxando sardinha, não, mas eu acho mesmo. No meu caso, Obrigada. Porque faz muita diferença. Você tá ali, ainda mais a pessoa que estuda, assim, ela tá observando a posição da criança, tá observando a pega, tá observando se tem outro sintoma, como falta de ar, né, barulhinho para respirar, a pega direitinho, se tem um freio curto. Então é muito importante ter esse atendimento multidisciplinar, né? Às vezes eu vejo que a pessoa não quer, não, já tem pediatra, eu não vou chamar, mas faz muita diferença. O cachorro agora resolveu. Deu. A Amanda está perguntando se o pós-cirurgia de atresia de esôfago pode causar uma trachomalácia. Pode. Assim, acho que ele não faz tanto tempo que ele não escuta os vizinhos no corredor. Tadinho. Tudo bem. Todo mundo preso dentro de casa, né? Pode trocar, pode causar sim. Que mexe muito ali no pescoço, né? Então pode dar uma hipotonia ali. Alguns casos pode até pegar um nervinho que inerva a traqueia e a laringe, então pode causar. Tá. Bom, temos uma pergunta polêmica. Já até sei. Tá, eu vou fazer uma outra primeiro. Mas pode fazer, não tem problema. Eu aqui pra isso. É que essa aqui vai dar pano pra manga. A mãe perguntou se o bebê faz barulhos pra mamar, se é normal. A gente falou isso, na verdade, a live inteira, né? A live inteira. É bom observar para ver que tipo de barulho é esse. Tem vários barulhos, inclusive o próximo assunto que a gente vai falar, a gente vai fugir um pouquinho da respiração, vai falar um pouquinho da língua agora, mas um dos barulhos que a gente precisa avaliar muito de perto mesmo é a questão quando eles estalam a língua no peito. Então, esse tipo de barulho a gente precisa observar muito de perto. E tem esses outros barulhos que a Ana falou aí durante a live. Tá? Quer completar alguma coisa? Não, acho que tá bom. Assim, o barulho de ronquinho do nariz, né, que a gente falou na live, que é mais grosseiro, né? Muitos barulhinhos não são normais, é bom avaliar mesmo. Eu sempre digo assim, o que é um barulho para você, né? Porque sim. Quando a gente come, a gente não faz barulho, teoricamente, não é para fazer. Então, às vezes, o que é um barulhinho, às vezes não é um barulhinho, é um barulhão para mim. Sim, às vezes pode ser uma coisa diferente. Eu acho que tem que avaliar sim. Freio lingual. Vamos falar. Gente. Mas porque assim, é porque... Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Temos 10 minutos para falar, mas dá tempo sim. A pergunta é melhor realizar quando o bebê é pequeno ou depois da criança maior?
Assim, ó, tudo em medicina, tudo na saúde tem muitas polêmicas, ninguém tem uma verdade absoluta. É claro que a gente vai descobrindo o que é melhor ao longo do tempo, então também não é tão polêmico assim. Até tem o teste da linguinha, né, que eles criaram para tentar diagnosticar cedo. Eu acho assim, quando a criança tem realmente uma indicação de fazer o freio é muito curto, o freio atrapalha mesmo a amamentação. Então, eu acho que é polêmica porque às vezes as pessoas fazem a cirurgia do freio lingual sem precisar. Mas, assim, se for bem avaliado, tem que, na minha opinião, pelo menos, e o que eu tenho acompanhado é que tem que fazer o quanto antes. Às vezes até na maternidade. Ah, tá. Tem criança que faz até na maternidade, né? Então, antes de sair, porque atrapalha muito a amamentação. Atrapalha muito mesmo. Só que o que eu acho que é polêmico é porque às vezes as pessoas não sabem avaliar direito, e aí, ou então sai fazendo de todo mundo, ou então não faz de ninguém. E assim, pra gente que faz essa cirurgia, 30 vezes melhor fazer num recém-nascido do que fazer numa criança de 6, 7 meses, de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque num bebê recém-nascido é uma pele, é uma membrana, você não sangra nada, não dói nada, às vezes a criança nem chora. É muito tranquilo, muito tranquilo. Você faz em 5 segundos, a criança já está amamentando logo ali. Se você deixa para fazer mais tarde, na minha opinião, pelo menos, a criança já vai ter dor. Na minha opinião, não. Na técnica cirúrgica já é diferente, isso aí é fato. Sangra mais, precisa de anestesia. Eu não tenho coragem de segurar uma criança de 1 ano no meu consultório e fazer uma frenetomia lingual, porque para mim chega a ser beira de tortura. Então, você vai ter que levar essa criança para o centro cirúrgico, vai ter que fazer uma anestesia. Então, eu acho bem desnecessário. Na minha opinião, pelo menos, eu acho que quanto mais cedo fizer, se for bem indicado, né? Se tiver uma indicação bem precisa, porque também não dá para assim, colocar todo mundo como freio lingual curto, eu acho melhor fazer no consultório. Até fazer já nos primeiros dias de vida, assim. Você vê que a criança está com aquela dificuldade de amamentação. Não sei se você pensa igual. Na verdade, assim, na minha prática clínica, o que eu vejo, assim, o teste da linguinha, ele tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que faz, tem gente que não faz. Eu não avalio só o protocolo primeiro, né? Eu faço toda uma avaliação um pouquinho mais ampla do que o protocolo. E eu pego muitos casos, Ana, que são borderline. É aquele bebê que fica em cima do muro, é aquele bebê que ele não tá normal e não tá alterado, mas ele consegue desenvolver perfeitamente a amamentação. Então eu não preciso fazer nada, eu não preciso fazer nenhum encaminhamento. Eu comento com os pais, eu explico para eles o que é. Isso e explico, olha, daqui a 1 mês, 2, 3, se acontecer isso, é bom a gente voltar a avaliar, é bom, porque talvez a gente precise fazer algum encaminhamento. Agora, tem casos que é gritante, que tu olha e vê realmente que o bebê tem, precisa e está fazendo. E muitas vezes, quando eu vou avaliar o bebê recém-nascido, a mãe fala, e a linguinha? Aí eu falo para ela, a gente vai marcar um retorno e eu vou ver a linguinha. Porque eu sei que é esse borderline e eu preciso que ele trabalhe essa musculatura. A língua é um músculo. Então eu preciso, que nem quando a gente vai para academia fazer musculação, eu preciso trabalhar esse músculo. E é na amamentação que eu trabalho esse músculo. Né? Ai, que Se legal, eu consigo trabalhar esse músculo adequadamente, essa língua vai ordenhar o peito, essa língua vai conseguir fazer o estímulo adequado, a produção da mãe vai se manter e eu não preciso fazer nada. Agora, se eu vejo que esse negócio começa a patinar ou ele começa a patinar na balança, eu preciso fazer encaminhamento. Né? Daí, geralmente, a gente acaba encaminhando para um otorrino ou até para alguns dentistas. Eu sinto muito receio de quem faz o piquezinho, né, que a gente chama. Eu sinto muito receio das pessoas fazerem, por ser pequenininho, mas aí tem um fator, né? Eu também fazer demais, crianças né? maiores. Fazer essa indicação. Exato. Eu não sei se no início, quando começaram a fazer, era tipo, todo mundo entrava numa fila e fazia e acabou traumatizando. Ou se é a questão de ficar segurando, tem visita aí, ó. Ou é a questão de ficar segurando um bebezinho, né? Sim. Então, mas é uma coisa tão importante, influencia tanto na amamentação. Conheço tantas mães que desmamam
por conta Sim. de uma língua. E, tipo, gente, não precisa. Eu penso sabe? muito Então, igual você, assim, porque hoje em dia o povo tá muito 880, sabe? Ninguém pode ser, vou fazer em todo mundo, ou então não vou fazer em ninguém. Por isso que eu falo assim, essa pergunta pra mim não tem grandes polêmicas, porque assim, não é uma receita de bolo. Ai, tá acabando a live. Não é uma falta receita 20 de segundos. bolo. Ah, tá. É só assim, Não a é gente tem que receita de fazer bolo. e quem tem que. Cada criança tem que ser avaliada individualmente, sabe? Então, se a criança Exato. tem indicação, tem que fazer. Se a criança não tem indicação, não tem que fazer. Se a criança, tem que senão fazer. você vai acompanhando a criança e pronto. Ana, brigadão, tá acabando, tá? Muito Ai, obrigada. amiga. Vamos